a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Estaremos lendo versículos 23 a 31 de Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Quero dizer que é uma grande alegria estar de volta. Esta igreja, que a última visita foi cerca de 10 anos atrás para o Congresso dos Jovens. E fiquei muito contente quando o pastor Salvador nos convidou para vir aqui, estar novamente com o pastor Ailton e a irmã Celeste e estar aqui com os irmãos participando deste culto de ceia. Esperamos que possamos voltar muitas vezes, porque estamos agora no Brasil trabalhando direto e se Deus quiser, teremos mais oportunidades. Amém. Atos capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus nos diz: E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Amém. E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, nós vemos no capítulo 3, o capítulo anterior, que Pedro e João curaram aquele homem paralítico, aquele homem enfermo na porta formosa do templo em Jerusalém. E isso criou um tumulto, porque o povo reconheceu o homem enfermo agora curado, e criou um tumulto. E Pedro e João aproveitaram o momento para pregar sobre Jesus Cristo. Enquanto estavam pregando, os guardas dos chefes religiosos em Jerusalém chegaram para prender eles e levaram eles para a cadeia, onde passaram a noite, e no dia seguinte eles foram interrogados pelo Sinédrio, o conselho dos chefes religiosos. E depois de receber ameaças de não pregarem mais em nome de Jesus, eles foram libertos e imediatamente voltaram para a igreja que estava reunida e contou tudo o que aconteceu. E assim nós chegamos neste ponto, em Atos 4, 23 a 31, onde a igreja orou, pedindo ousadia do Senhor. Essa foi a primeira perseguição contra a igreja primitiva e seus líderes. E qual foi a reação à igreja a essa primeira perseguição? Eles montaram uma comissão para analisar a situação e buscar soluções, consultar um advogado. Eles prepararam um baixo-assinado para levar às autoridades, ou fizeram um protesto, ou eles marcaram cultos da vitória, ou montaram um grande louvorzão. Não, o que foi que a igreja fez? A primeira coisa que a igreja fez, quando foi perseguida, foi de orar, de dobrar o joelho e orar. Meus irmãos, nós vemos aqui o que acontece quando a igreja ora. Primeiro, a oração une a igreja. A oração traz união para a igreja. A oração une os crentes mais do que qualquer outra coisa. Orar é falar com Deus de união. Orar é falar com Deus que faz o impossível. E é por isso que a igreja sem união, a igreja com divisão precisa orar.
A igreja encarando perseguição precisa orar. A igreja lutando com problemas financeiros precisa orar. A igreja lutando com apostasia precisa orar. A igreja passando por murmuração precisa orar. Porque a união, a oração une a igreja. Vemos que a igreja em Jerusalém aprendeu uma lição, porque em Atos capítulo 12, o rei Herodes prendeu Tiago, líder da igreja, e cortou a cabeça dele. E vendo que isso agradou o povo de Jerusalém, ele prendeu Pedro com a mesma intenção. Mas a igreja dobrou o joelho e começou a orar. Naquela noite, Deus mandou um anjo para dentro da prisão e tirou Pedro de lá, porque a igreja estava orando. Glória a Jesus, aleluia. Porque a oração uniu a igreja, e a igreja se uniu em oração. E assim Deus livrou Pedro da mão de Herodes. E vemos que Pedro era um homem de oração também. Porque ele dormiu lá, cercado de soldados lá dentro da prisão, dormiu aquela noite. Não estava preocupado, não estava nervoso, estava tudo calmo, tranquilo, porque ele era um homem de oração. Mesmo sabendo que no dia seguinte ele poderia morrer. O Herodes poderia mandar cortar seu capo, sua cabeça. Pedro estava lá dormindo, de fato o anjo teve que chegar para ele. Pedro estava dormindo, estava num sono tão profundo que o anjo teve que chegar para ele, bater ele no lado e dizer: homem, levanta, vamos embora daqui. Foi o que aconteceu, porque Pedro era um homem de oração e assim confiava em Deus. Meus irmãos, sabia que a oração une a igreja. Vemos também que a oração dá ousadia para a igreja proclamar a palavra de Deus. O pedido principal da igreja durante sua oração que lemos foi de pedir ousadia. A igreja não pediu de Deus alívio da perseguição, não pediu proteção ou paz durante a perseguição, mas a igreja pediu ousadia para proclamar a palavra de Deus. Esse foi o pedido da igreja, porque a igreja sabia que sua prioridade era de ser testemunhas de Jesus Cristo, como Jesus mandou em Atos 1 e 8. Então a igreja orou pedindo ousadia, e o resultado foi que a igreja foi cheia do Espírito Santo e com ousadia anunciava a palavra de Deus. A igreja encarou esse desafio de perseguição, porque era uma igreja que orava. O meu pastor da minha igreja, onde foi criado, lá na Califórnia, disse o seguinte muitos anos atrás: a igreja sem oração é uma igreja sem poder. Uma igreja sem oração é uma igreja sem poder. Você não sente mais a necessidade de evangelizar? Vai orar. Você tem medo de evangelizar? Vai orar. Você tem medo de proclamar com ousadia a palavra de Deus? Vai orar. A oração é a resposta. A oração é a chave. A oração faz a diferença. Nós vemos em Atos capítulo 4, quando Pedro e João estavam sendo interrogados pelos chefes religiosos, diz lá no versículo 13 que então eles, os chefes religiosos, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Meus irmãos, quando nós oramos, nós vamos anunciar com ousadia a palavra de Deus, e as pessoas vão poder notar que nós estivemos com Jesus. A oração faz a diferença. E Jesus prometeu em Mateus 10 e 20 que quando precisarmos, o Espírito Santo nos dará as palavras certas na hora certa, se nós orarmos. Então vemos que a oração traz união à igreja. A oração dá ousadia para a igreja proclamar a palavra de Deus. E a oração é o momento quando Deus resolve agir, se mover e, se for necessário, chacoalhar.
literalmente. Nós vemos em Atos 4:31 que quando a igreja terminou a sua oração, a Bíblia diz que o lugar onde estavam reunidos se moveu. Deus mandou um terremoto para confirmar a oração da igreja. Meus irmãos, nós podemos ouvir uma pregação empolgante que nos direciona a Deus e a sua missão. Nós podemos ouvir uma música, um louvor comovente que nos direciona a Deus. Mas quando nós oramos, aquele é o momento quando Deus resolve ouvir seu povo e atender seu povo de forma poderosa e inesquecível. A oração leva a Deus a se mover e agir e literalmente chacoalhar pessoas e vidas. Alguns anos atrás, um pregador chegou na igreja de Campinas, onde eu e minha esposa congregamos quando não estamos viajando. Ele contou a seguinte história, que na igreja onde ele coopera, na região centro-oeste deste país, tem uma irmã que, por muitos anos, o esposo dela não era crente. E às vezes ele nem deixava ela ir no culto na igreja. Mas todos aqueles anos ela estava orando pela salvação do esposo, orando pela salvação daquele homem. E o meu pai foi realizar uma cruzada naquela cidade. O pregador contou que antes da cruzada começar, que o pastor da igreja foi na casa daquela irmã para convidar o marido dela para ir na cruzada. E aquele homem não crente disse, de jeito nenhum, eu não vou na cruzada e eu proíbo a minha mulher de ir na cruzada também. Mas aquela noite, aquela irmã acordou de madrugada, percebendo que o esposo estava acordado e tremendo na cama. E ela levantou e disse, homem, o que está vendo com você? Ele disse, mulher, você não está vendo aquele homem no canto do nosso quarto, vestido de branco, segurando uma espada na mão? E ele está me dizendo que eu preciso ir na cruzada amanhã. Então nós vamos na cruzada. No dia seguinte, aquele casal foi lá na cruzada. Depois que o meu pai pregou mensagem e fez convite para as pessoas querendo aceitar Jesus chegar na frente para receber a oração. Aquele homem descrente virou para a esposa e disse, mulher, eu estou indo lá na frente aceitar Jesus. Porque aquele homem vestido de branco com a espada na mão está lá na frente me chamando para ir. Ele foi lá na frente e aceitou Jesus. E aquela noite também foi batizado com o Espírito Santo. Virou obreiro. E hoje ele e sua esposa são missionários trabalhando na região nordeste do nosso Brasil. Porque, meus irmãos, a oração é um momento com Deus resolve agir, se mover e literalmente chacoalhar a vida, se chacoalhar a pessoa. E a oração traz a plenitude do Espírito para a nossa vida. Atos 4:31 diz que quando terminaram de orar, todos foram cheios do Espírito e anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Jesus prometeu em diversas ocasiões que nós poderíamos ser cheios do Espírito também. Ele disse em Atos 1:5, disse para os seus discípulos, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E Atos 1:8, logo depois ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E Jesus também disse em João 7:37-39, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito
que haviam de receber os que nele crescem. Jesus prometeu que nós poderíamos ser cheios do Espírito. Meus irmãos, quando somos cheios do Espírito, há muito que nós conseguimos fazer. Cheios do Espírito, nós recebemos poder, ousadia e as palavras para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Cheios do Espírito, nós alcançamos vitória diária sobre o pecado e sobre as dificuldades. Romanos 8:11 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos vivificará o vosso corpo mortal. Cheios do Espírito, vencemos diariamente as nossas fraquezas e obstáculos, pois Gálatas 5:22 diz: andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, uma das nossas principais fraquezas. E cheios do Espírito, a Bíblia diz que nós curaremos enfermos, ressuscitaremos mortos. Vamos operar milagres, sinais e maravilhas para edificar a igreja e avançar o reino de Deus. O ponto de partida para receber e fazer tudo isso é a oração. Atos 1:14 fala dos discípulos dizendo: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. E pouco depois diz em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, e todos foram cheios do Espírito. E mais adiante dizem: muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Tudo começou com a oração. Meus irmãos, como vemos hoje, a oração une a igreja. A oração dá ousadia para a igreja proclamar a palavra de Deus. A oração é o momento quando Deus resolve agir, se mover e literalmente chacoalhar pessoas e situações. E a oração traz a plenitude do Espírito Santo para a nossa vida. Meus irmãos, a oração tem sido um dos segredos do sucesso das Assembleias de Deus no Brasil. Dos 600 milhões de crentes pentecostais no mundo de hoje, 64 milhões são das Assembleias de Deus ao redor do mundo. E desses 64 milhões de crentes assembleianos no mundo de hoje, 22 milhões, um terço, estão aqui no Brasil. Isso significa que 1 em cada 9 brasileiros congrega numa igreja das Assembleias de Deus. Enquanto lá na América, o número é 1 em cada 100 americanos que frequentam uma igreja das Assembleias de Deus. Então os pastores americanos me perguntam a razão dessa disparidade. E a minha resposta é: a igreja brasileira é uma igreja de oração. É uma igreja que ora. Eu explico para eles que a igreja brasileira ora em casa. O crente brasileiro ora quando levanta e antes de deitar. Eu explico que o crente brasileiro ora quando chega na igreja para o culto, dobra o joelho antes do culto começar. Eu explico que a igreja brasileira ainda tem vigília, porque é uma igreja de oração. Eu digo para aqueles pastores americanos que o enfoque na oração aqui no Brasil leva ao evangelismo e que leva ao crescimento da igreja deste país. A oração é a chave, meus irmãos. Não percamos essa prática de orar. Que possamos continuar sendo um povo de oração. E assim vamos ver Deus fazer grandes coisas. Vamos ver continuar fazendo grandes coisas por cada um de nós e pela nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Amém. A mocidade vai louvar a Deus por mais
louvado seja Deus. Obrigado, louvado seja Deus. Logo após, então, nosso irmão pastor Ailton, pastor local, estará celebrando a ceia do Senhor. E vamos participar com muita alegria, com muito gozo espiritual, porque Jesus é bom e sua benignidade dura para sempre.